absolutamente impossível que alguém tente sequer se aproximar dos tempos conseguidos ontem com a pista seca. Não há a menor possibilidade técnica, não há a menor possibilidade prática de ninguém tentar se aproximar do tempo obtido com pista seca na sexta-feira. Portanto, o treino, teoricamente, começou. Há 45 segundos começou o treino, mas os carros permanecem dentro da garagem. Os carros permanecem lá dentro, os pilotos permanecem esperando. Esperando o quê? Esperando pela possibilidade de que realmente possa não chover mais. E aí, nesse período de uma hora, sai alguém, faz um trilho e lá para o final, quem sabe, com sorte, pode existir a possibilidade de um trilho, de uma pista seca, para que alguém possa tentar alguma coisa, se bem que sempre o risco será grande. Então eu repito, teoricamente o treino já tem 1 minuto e 20 segundos e os carros, você pode ver, permanecem nos boxes. Aí, por exemplo, veja a McLaren, que seria de Senna ou que seria de Gerhard Berger. Ela sequer tem a carenagem, mas sempre vai ter aquele carro que vai entrar à pista, porque na possibilidade de chuva, amanhã no domingo, no dia da prova, ele vai aproveitar também esta hora. Teve hora e meia para acerto de carro pela manhã, então ele pode aproveitar esta hora a mais de treino à tarde para acerto de carro. Então o carro vai à pista para rodar, mais para acertar para as condições de pista molhada, para uma eventual possibilidade de chuva na corrida no domingo. Mas o importante é o seguinte: se realmente a pista não secar, valem os tempos de ontem. E valendo os tempos de ontem, Ayrton Senna vai para a sua 7ª pole position consecutiva no Grande Prêmio aqui de San Marino, aqui no circuito de Imola. Chega a ser até curioso, porque apenas uma vez em sua vida, em sua carreira vitoriosa de Fórmula 1, Senna não conseguiu se classificar, não conseguiu vaga no grid de largada. Foi na sua época de Toleman, ele dividia a equipe com o Cecotto, tinha problemas no seu carro, Cecotto marcou o tempo com um carro, quando ele voltou, quando cederia o carro para Senna, houve um problema, não funcionou, ele não conseguiu sair da pista, então não conseguiu se classificar. Parece que ficou com raiva de não ter se classificado no circuito aqui em Imola. De 85 para cá ele fez todas as pole positions e marcou o melhor tempo também no treinamento de ontem. Vamos ver os resultados do treino desta sexta-feira, que podem ser os resultados oficiais, pode ser a formação oficial de largada para o grid de amanhã. Vamos ver. Primeiro, Ayrton Senna, 1 minuto 21 segundos, 877 milésimos. Segundo, Ricardo Patrese Williams, 1 minuto 21 segundos, 957 milésimos. Terceiro, Alain Prost Ferrari, 1 minuto 22 segundos, 195 milésimos. Quarto, Nigel Mansell Williams, 1 minuto 22 segundos, 366 milésimos. Quinto, Gerhard Berger McLaren, 1 minuto 22 segundos, 567. Sexto, Stefano Modena Tyrrell, 1 minuto 23 segundos, 511 milésimos. 13º, Roberto Pupo Moreno Benetton. 14º, Nelson Piquet Benetton. 15º, Maurício Gugelmin Leyton House. E aí nós estamos com o carro na pista. Exatamente Ivan Capelli, companheiro de equipe de Maurício Gugelmin, que ficou com a 15ª posição. Curiosamente, os outros 3 brasileiros, a exceção de Ayrton Senna lá na primeira posição, Moreno, Piquet e Gugelmin terminaram ali juntinhos. O Moreno, 13º, ele fez 1:25,65. O Piquet, 14º, fez 1:25,80. E o Gugelmin, 15º, fez 1:25,84. Vejam só, os 3, 13ª, 14ª, 15ª posições, e muito juntos nos tempos. Aí veja a cortina de água que sai, o spray que sai atrás do carro, o carro do Capelli buscando nitidamente um acerto de carro para a pista molhada. Nenhuma esperança, nenhuma possibilidade do Capelli de tentar fazer um tempo, mesmo ele que foi apenas o 22º ontem com 1:26,60. Vejam só, vamos ver, depois de acompanhar uma volta do Capelli, para ver o tempo que ele vai marcar, para que se possa até fazer uma comparação, para que você aí no Brasil possa fazer uma comparação daquilo que eu dizia, da impossibilidade técnica de se aproximar do tempo conseguido, do tempo conquistado no dia de ontem. Repare como a pista está molhada, daqui para cá ela está um pouquinho mais seca. Nós vamos nos aproximando de onde nós estamos, aqui da parte frontal do box. Está um pouquinho melhor, mas é pouca coisa também, é muita água. Veja só, nós vamos marcar o tempo, repare. O Capelli ontem fez 1:26,60
E com esse tempo, ele foi o 22º. Repare aí a marca obtida pelo Capelli, ou a marca a ser obtida pelo Capelli. Ele vai virar mais rápido na volta seguinte, mas repare que não há a menor possibilidade. Reginaldo Leme acompanhou todo o treinamento de ontem, a pole position, que deve ser oficial da Ayrton Senna, que seria a 7ª consecutiva. O segundo lugar de Patrese, com Prost em terceiro, Mansell em quarto, Berger em quinto, Modena na 6ª posição, e 13ª, 14ª, 15ª posições para Moreno, Piquet e Gugelmin. Bom dia, amigo da Globo. Temos apenas 6 minutos de treino, de um treino que tem a sua duração normal estabelecida em 1 hora, mas você vê pelas condições da pista que é muito difícil que venha a secar, ainda que agora, neste momento, não esteja chovendo. Quer dizer, precisaria muito sol e muito carro na pista para criar o trilho, para que alguém pudesse aí, nas últimas voltas do treino, tentar fazer um tempo melhor que o de ontem. É muito difícil, você vê aí o Thierry Boutsen andando, vê a lentidão dos carros, você que está habituado à velocidade com que um carro de Fórmula 1 faz, principalmente uma curva. O Senna tem praticamente assegurada a pole position, é a 7ª pole consecutiva da sua carreira. O tempo aqui em Imola, o tempo de Senna foi 1 minuto 21 segundos e 877 milésimos, poderia ser baixado. Poderia teoricamente ser baixado. É um novo recorde da pista. O recorde anterior era 1:23:22. Quer dizer que você vê que para 1:21:87 a diferença de 1 minuto 33 segundos é pequena em relação à diferença que se estabelece em outras pistas de ano para ano, principalmente agora que com a mudança de regulamento, os carros, se bem que a mudança foi feita para tornarem os carros mais lentos, eles realmente estão um pouco mais lentos em reta, mas se tornaram bem mais velozes em curva, bem mais estáveis, e a diferença tem sido grande, como foi em Interlagos. Aí segue o treino. Olha, as equipes, aí no caso a Ferrari, parece pouco preocupadas em preparar os carros para entrar na pista, é um trabalho lento, e vamos ficar na expectativa aí de que possa haver uma melhora, mas é muito difícil. As equipes grandes aproveitaram o treinamento da manhã para buscar esse acerto do carro para a pista molhada. Veja que as equipes que estão na pista são equipes que normalmente ocupam as últimas posições do grid, que normalmente têm problemas sérios em seus carros, por vários motivos, até por falta de dinheiro, que costuma ser o principal deles na Fórmula 1, para se tentar o desenvolvimento de um carro competitivo. Repare só, veja só, toda a dificuldade de sustentar o carro na pista. Mas o Thierry Boutsen, que você viu ali virando em 1:51, ele virou ontem 1:26:99, quer dizer, praticamente 1:27, e foi o 24º tempo. Eric Van der Poel aí está tentando também equilibrar mais o seu carro, a sua Lamborghini, ele que ontem ficou com a 21ª marca. E é muito difícil. Repare, vai formando um trilhozinho ali porque exatamente não chove. Mas possibilidade de sol, nenhuma. O tempo completamente fechado. Estariam todos os carros estarem na pista para tentar formar o trilho. Mas seria também arriscar demais. Vejam só. São equipes, a não ser a Tyrrell, que vai à pista. As equipes menores é que vão à pista para tentar algum acerto. Aí o trabalho da McLaren, repare, a carenagem fora do carro, é exemplo do que acontecia na Ferrari, do que acontece na Williams. As principais equipes estão ali paradinhas, apenas aguardando o tempo passar. Nós vamos atingindo 10 minutos e aí Ayrton Senna vai se vestindo e vai para a pista. Mas por quê? Eu dizia do acerto do carro pela manhã. Senna praticamente não andou no treino da manhã. Deu uma volta ou 2 voltas. Ele praticamente não andou com a pista molhada no tempo da manhã. Na busca de acerto do seu carro, pediu alguma coisa, foi à pista, deu 2 voltas, veio para o box, pediu um novo acerto e praticamente não andou. Por isso é que ele vai sentir daqui a pouquinho esta pista molhada. Mas, enquanto o Senna não vai à pista, vamos fazer o seguinte. Nós já mostramos aí o resultado do treinamento da sexta-feira. Já falamos sobre este treinamento que deve ser definitivo. Ali o Senna, eles enxugando a sola da sapatilha, depois a outra para que o pé não escorregue, para que ele não venha esse solado de borracha também da sapatilha, solado sintético, para que ele não venha para o cockpit com o solado molhado para não escorregar na borracha
dos pedais, dos 3 pedais. Tudo uma questão de segurança, tudo uma questão de precisão. E aí você tem que ele já correu 112 vezes, já venceu 28 corridas, apenas Alain Prost venceu mais corridas do que ele e conquistou 54 pole positions. Esse é um recorde disparado, muito longe da segunda marca e praticamente já com 55 pole positions conquistadas, porque a não ser que a pista seque, se opere o primeiro milagre de não voltar a chover, o segundo milagre da pista secar e o terceiro milagre de com a pista mais ou menos secando, alguém andar mais rápido, ele já tem praticamente conquistada a sua 55ª pole position. Daqui a pouquinho vai a pista Ayrton Senna. É uma oportunidade também de buscar um acerto para esta pista molhada. Eu repito, ele que pouco andou no treino da manhã. Aí o outro carro, o carro Gerhard Berger, a equipe McLaren trabalhando. Repare que a própria TV italiana dá a esta altura muito mais atenção à movimentação de boxe, aquilo que se faz no boxe, a esta movimentação aí, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, quem está com o carro montado, quem não está com o carro montado, do que propriamente dos carros que na pista estão ali virando na casa de 1,50 sem buscar nenhuma volta mais rápida. Ferrari, por enquanto, continua na dela, parada. A gente tira o olho da televisão um pouco para ver direto a Williams, também os carros com as carenagens ali colocadas à frente do box. A mesma coisa acontecendo na Ferrari que você vê aí. E alguns carros que estão na pista. Nós falávamos de San Marino, da possibilidade de vitória com chuva, sem chuva, os vencedores de San Marino. Temos brasileiros aí nesta história de vitórias em San Marino. Então vamos ver, vamos conhecer estes vencedores, um pouco dessa história do Grande Prêmio de San Marino. Vamos ver aí a história, quem são, quais são, como foram os vencedores do Grande Prêmio de San Marino através dos anos. O Grande Prêmio de San Marino, em Imola, cidadezinha próxima a Bolonha, na Itália, tem apenas 10 anos de história no Mundial de Fórmula 1. Um brasileiro, Nelson Piquet, com a Brabham, foi o primeiro vencedor em 81. Nestes 10 anos de vida, apenas 2 pilotos conseguiram subir ao pódio 2 vezes. Justamente os 2 maiores rivais atuais das pistas, Ayrton Senna e Alain Prost. Prost com a McLaren em 84 e 86. Ayrton Senna também com a McLaren em 88 e 89. As outras 5 vitórias estão repartidas entre o francês Didier Pironi, já morto com a Ferrari, em 82. O também francês Patrick Tambay, outra vez Ferrari, em 83. O italiano Hélio De Angelis, também morto em 85 com a Lotus, quando pararam por falta de combustível, primeiro Senna e depois Prost. O inglês Nigel Mansell com a Williams em 87 e, finalmente, no ano passado, o italiano Riccardo Patrese, também com a Williams, numa vitória surpreendente para cima de Ayrton Senna, a terceira dele na Fórmula 1. Muito bem, você ficou aí conhecendo um pouco da história do Grande Prêmio de San Marino, pelo menos dos seus vencedores, ficou sabendo que os grandes rivais nos últimos anos da Fórmula 1 foram os únicos que conseguiram 2 vitórias, Ayrton Senna e Alain Prost, e aí está Ayrton Senna na pista, quer dizer, você estava vendo Ayrton Senna e agora só vê a água que sai da McLaren, mas a pista melhorou, hein? Repare como tem menos água, por enquanto não chove. O negócio é todo mundo cruzar os dedos e ficar na torcida para que não chova, para que alguém possa tentar arriscar alguma coisa no final. Nós estamos nos aproximando dos 15 minutos de treino. Vamos para mais 45 minutos. Aí Ayrton Senna virando. Você viu que viraram na casa de 1,50. Agora há pouco o Mika Häkkinen da Lotus virou em 1,47. Virou na casa de 1,47. Vamos ver Ayrton Senna nesta sua segunda volta. O que ele vai tentar com a sua McLaren de número 1. No treino de hoje pela manhã, já com chuva, mas uma chuva um pouco mais fraca, a pista menos molhada, eles viraram na casa, os melhores carros, os melhores pilotos, viraram na casa de 1,44. O Berger fez o melhor tempo, 1,44,79,
e o Prost segundo 1:46:33. Quer dizer, o Berger realmente foi quem conseguiu uma volta assim bem melhor, 2 segundos à frente do Prost, mas com a pista menos molhada do que está agora durante a volta do Senna. Vale lembrar também nesse retrospecto dos vencedores aqui no circuito de Imola, que embora o Grande Prêmio do San Marino seja disputado desde 81, houve também a vitória de Nelson Piquet em 1980, mas valendo pelo Grande Prêmio da Itália. Foi, por sinal, o único ano em que o Grande Prêmio da Itália saiu de Monza, porque os organizadores tinham tentado atender uma exigência da FISA em fazer a modificação em uma das curvas de Monza, a curva Lesmo, que é uma curva muito perigosa, mas para fazer essa modificação precisaria ser cortadas meia dúzia de árvores para ser afastado o guarda-reio, e os ecologistas não permitiram que se mexesse nos bosques, no parque de Monza, e o Grande Prêmio veio para Imola. Foi em 80 quando o Piquet venceu. Agora, 81 equivale o Grande Prêmio de San Marino. Veja o tempo de Senna até agora, 1:24, 1:25. Ele deve andar aí na casa dos 45, 46, que já seria um bom tempo para um acerto com pista molhada. Como disse o Galvão, o único objetivo nesse momento de um piloto como o Senna, que tem a pole, é exatamente praticar, quer dizer, treinar e fazer os últimos acertos de um carro, preparando para a hipótese, hoje uma hipótese muito viável, de uma corrida realmente com chuva amanhã, embora a previsão seja de uma melhora relativa do tempo para o dia de amanhã. A previsão, a meteorologia diz frio, tempo fechado, mas não dá a previsão de chuva como dava para hoje a previsão de chuva. Hoje a previsão era exatamente de chuva durante todo o dia. Para amanhã eles dão tempo fechado e muito frio. Aí Prost, que também vai à pista. Você viu o Senna virar em 1:47, foi a mesma coisa que o Hakkinen virou. O Van der Poel, por exemplo, fez sua melhor volta na chuva agora, 1:52. O Capelli 1:53. O Thierry Boutsen virou em 1:48. O Satoru Nakajima 1:52. O Koma 1:53. Quer dizer, desprezando sempre os décimos e centésimos, ficando apenas na casa de minuto e segundo. E o Senna, que virou 1:47:32. Esta volta de 1:47:32 é a melhor volta deste treino da tarde. O Ayrton Senna, que pediu acertos no carro, e também achou que seria um risco desnecessário ficar andando no treino da manhã, porque sentia essa certeza da pista molhada no treino da tarde, dá agora as suas voltas, então, para ter o carro no ponto, para tentar ter o carro no ponto, em caso de corrida com chuva amanhã. Um ótimo desempenho foi desse carro que você está vendo aí, Stefano Modena, que foi o sexto colocado. Foi o sexto colocado no treinamento de ontem. Ele marcou 1:23:51. O Alesi, por exemplo, que pilotava esse carro na última temporada no lugar de Modena e agora está na Ferrari, ficou com a 7ª posição. Ficou atrás de Modena. São os motores confiabilíssimos, os Honda 10 cilindros, com o motor com o qual a Ayrton Senna ganhou o campeonato na temporada de 1990. A Tyrrell, que já tinha um carro no chão e mostrou isso com o desempenho do Alesi na última temporada, recebeu esse motor, que ele pode perder um pouco em potência, perde um pouco de potência final para os 12 cilindros, os Honda 12 cilindros que estão ocupando a McLaren hoje, mas que como confiabilidade talvez não tenha existido joia mais rara e preciosa na história moderna da Fórmula 1. Exatamente esse motor Honda de 10 cilindros. Por isso, o desempenho da Tyrrell e o Modena estar, por enquanto, largando na 6ª posição. E vamos ver, carrinho no chão, vamos ver quanto é que ele vai rodar nessa pista molhada aí. Certamente até hoje não existiu um motor melhor na história da Fórmula 1. E a Tyrrell, que tem realmente um bom carro, melhorou ainda esse ano, tem uma estrutura de engenheiros muito boa, tem agora um piloto Modena, que não é um Alesi, mas é um piloto de potencial. O segundo piloto é o Nakajima, praticamente não conta em relação aos resultados que a equipe pode ambicionar, mas o Modena vai muito bem. E vale dizer, hein, embora ele tenha conseguido ontem, apesar de ter conseguido ontem essa excelente colocação, ele ainda obteve esse tempo com o pneu lixado. Ele já tinha perdido todas as suas voltas quando ele foi obrigado a usar com o pneu lixado. A Pirelli lixou o pneu para ele tentar, numa atitude já de desespero de final de treino,
e conseguiu melhorar bastante a classificação. O Senna agora fez 1:44.384, é a melhor volta desse treino de chuva, incluindo o treino da manhã. Passa a ser a melhor volta com pista molhada. Esta volta de Ayrton Senna, 1:44.38, que prova que a atitude dele estava correta. Então ele andou, pediu modificação, andou, sentiu, deve ter sentido que o carro estava bom. Vai que vai ficar andando também uma atrás da outra no molhado para arriscar qualquer coisa. Deixa para andar agora de tarde, já botou aí, já cravou o tempo, 1:44.38, já deixou a sua marca mais uma vez. Vamos ver agora o que os pilotos conseguem, porque mesmo na pista molhada, mesmo eles não buscando classificação, tem todo aquele aspecto psicológico. O próximo, por exemplo, agora vai tentar se aproximar desta marca de 1:44.38. A pista está melhor, hein? Muito menos água, já há algum tempo não chove. Ela está completamente molhada. Os pneus são os pneus biscoitos, são os pneus de chuva. Ninguém pode se aproximar, repito, dos tempos de ontem, mas a pista já está em condições muito mais favoráveis do que no início do treino, quando você viu andando, por exemplo, ali o Ivan Capelli e o Thierry Boutsen, e nós dizíamos que estavam andando Thierry Boutsen e Ivan Capelli porque só se via água. Aí vem o Prost, ele vem na sua primeira volta para a cronometragem, a volta anterior ele saiu do box, então agora fez 1:50.321, diga-se a bem da verdade, o Prost não tem toda essa intimidade com a água. Além de não ter intimidade, não quer ter, porque não gosta, ele já disse claramente que não é o negócio dele. E aí está o Alesi. Esse já é mais atirado, daqui a pouco ele vai para a pista. Então, eu repito que o Senna fez, baixou de novo, 1:43.63. Volta a baixar Ayrton Senna, baixa da casa de 1:44. O tempo mais próximo de Ayrton Senna, que agora tem 1:43, é o tempo de Leto, com 1:44.99. É o tempo mais próximo de Ayrton Senna nesta pista molhada, nesta pista debaixo de chuva. Tá aí o Prost tentando andar um pouquinho mais rápido. Nós passamos de 22 minutos de treino. Aí o Prost vai balançando com a Ferrari de lá para cá, as bandeiras agitadas, os ferraristas agitados, eles que estavam meio que desesperados depois das duas primeiras voltas, principalmente depois do fracasso da Ferrari no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Mas os treinos desta última semana, com as voltas de Prost e a volta de Alesi, serviram para reacender ou melhorar o ânimo dos ferraristas. Eles estão assanhadíssimos, mesmo num sábado de chuva, em que não há disputa de posição no grid largado. O autódromo está lotado com um público excepcional. Quer dizer, eles estão realmente acreditando no treino. Ficou apenas a dúvida e ninguém conseguiu comprovar. A Ferrari melhorou realmente absurdamente do Grande Prêmio Brasil para cá, 1:47.19. Ou será que o motor estava daquele pedindo, não faz marola, pelo amor de Deus, quer dizer, com toda a potência possível e imaginável, especialmente preparado para marcar uma ou duas voltas naquele treino, para com isso espantar a crise, para com isso espantar um pouco a pressão dos jornalistas e dos torcedores, mas principalmente dos jornalistas, que botavam uma pressão muito grande em cima dos pilotos e dos técnicos da Ferrari. Essa dúvida ficou, e essa dúvida só pode ser tirada ali na corrida de amanhã. Mas o treino de ontem, com o Prost em terceiro, já entre as duas Williams, mostra que, pelo menos na classificação, a coisa funcionou. Vamos aguardar a corrida para ver o que pode ser feito. Ainda 1:43.63, a melhor volta de Ayrton Senna. O Reginaldo falava dos pneus. A Pirelli tem essa vantagem realmente. Ela tem um composto que permite. O piloto faz aquela volta de aquecimento, depois faz a volta de tomada de tempo, uma lenta volta, eles alisam de novo. Quer dizer, o lixar é alisar de novo, deixar a superfície lisa para buscar uma maior área de apoio do carro, do pneu, uma área de contato, a tentativa de área total de contato do pneu com o asfalto, para a maior aderência e melhor estabilidade. Então a Pirelli levava essa vantagem. O Senna ontem é que tentou tirar um coelho da cartola. Ele fez com um jogo aquecimento, volta de tempo, voltou. Depois com outro jogo, aquecimento, volta de tempo, voltou. Juntou os 8 pneus utilizados, escolheu dos 8 os 4 em melhores condições, porque a pista não desgasta tanto, foi à pista e conseguiu uma volta rápida. Quer dizer, pode ser uma tentativa de saída para possibilitar uma volta a mais
na busca da classificação, coisa que os carros com pneu Pirelli tinham e os carros com pneu Goodyear não tinham nenhuma possibilidade. Essa é uma característica da pista de Imola, um asfalto não muito abrasivo e permite realmente um desempenho quase que normal do carro durante toda a corrida, sem um desgaste excessivo dos pneus. O desgaste aqui é outro, o problema de consumo de gasolina. Se bem que com chuva não tem problema nem de um lado nem de outro, não desgasta nada. O problema é realmente com chuva, é a concentração do piloto, é o cuidado para não cometer qualquer erro, para não escapar em curva nenhuma aí, porque as curvas são perigosas, tem curvas de altíssima velocidade, como é a Tamburello, vocês se lembram do acidente do Piquet em 87 e o do Berger em 89, e tem freadas muito fortes. Você vem em reta bastante veloz e é obrigado a uma freada muito forte nas chicanes e até em outras curvas, até em descida, o que exige muito dos freios. Você viu o Patrese e você viu o Mansell. O Mansell é o 12º piloto a entrar na pista. Por enquanto, não entraram Nelson Piquet e Roberto Moreno da Benetton e também o Gugelmin da Leighton House. Dos pilotos que lutam pela ponta estão na pista Senna, Patrese, Prost, Mansell. O Berger também não entrou. Aí você vai vendo Nigel Mansell. Eu repito que a melhor volta por enquanto é de Senna, 1:43,63. E a volta que mais se aproxima dele continua sendo a volta de Leto, JJ Leto, com 1:44,99. O que vai mostrando também que o Leto é um piloto que quando chover vai dar trabalho. Porque essa volta de 1:44,99 conquistada pelo Leto com a Dallara vai mostrar que o Leto realmente dá trabalho. E eu me lembro de ter assistido a uma corrida dele, se não me engano, na Bélgica, debaixo de chuva, que ele venceu uma corrida na 3000, uma coisa assim, que ele andou realmente barbaridade. Não tem exatidão da corrida, mas me lembro de tê-lo visto andar muito bem na água. Vamos ver o Mansell, que é outro que anda bem na água, que sempre andou muito bem em pista molhada. A tendência agora é até os tempos melhorarem um pouquinho, porque a pista realmente apresenta condições um pouco melhores. O Mansell vai tentar uma volta mais rápida exatamente agora. Tudo é muito importante numa condição assim. Imagine a corrida. Imagine a corrida com pista molhada, toda aquela água que vem em cima do piloto, a dificuldade normal, carro próximo um do outro, pista de alta, freadas fortes, pista que exige muita aceleração, é um circuito difícil também para a chuva, então tudo é importante. E a experiência é fundamental nessas condições. Por lá em experiência, vamos ver. Experiência, quem é que tem mais? Ou pelo menos os números de grandes prêmios disputados. Quem é que tem mais de 100 grandes prêmios? Quem é que tem mais de 200 grandes prêmios disputados? Vamos ver aí a experiência, para não falar em idade. Aí você vai vendo o Mansell. Por enquanto ficamos devendo aí a história da experiência. Eu estava falando aí dos pilotos mais experientes. O Patrese agora fez 1:44,6. Então, já que estavam falando de piloto experiente, tem que falar em Ricardo Patrese. Você está vendo aí o Prost? Vamos ver. Repito então. Aqueles que têm mais de 100 grandes prêmios, quem é que tem mais de 200? Só tem um. Veja lá se você sabe quem é. Os que disputam o Campeonato Mundial de Fórmula 1, apenas 9 correram mais de 100 grandes prêmios. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Thierry Boutsen, Nigel Mansell, Andrea De Cesaris, Alain Prost, Gerhard Berger, Michele Alboreto e Ricardo Patrese.
Desses 9, somente Patrese já ultrapassou a marca dos 200 grandes prêmios. O piloto da Williams correu 210 vezes. Com 190 corridas, o tricampeão mundial Nelson Piquet vai alcançar ainda este ano a marca de 200 grandes prêmios. Aí, portanto, você viu que em corridas disputadas, o Patrese é o vovô. Ele tem o maior número de provas disputadas realmente, 210, e já tem os seus 37 anos. Recentemente fez os 37 anos. No dia 17 deste mês de abril, o Patrese completou 37 anos. Quem corre mais, está mais tempo na pista, mais tempo em exposição, mais tempo arriscando, consequentemente, está mais exposto a um acidente. E os acidentes? Quem será que bateu mais na Fórmula 1? Vamos ver? Você sabia que dos pilotos que estão em atividade, o que mais sofreu acidentes nas pistas foi o italiano Riccardo Patrese? Ele bateu 30 vezes em 210 corridas, o que dá uma média de um acidente a cada 7 provas. Pois é, na média, outro italiano, Emanuele Pirro, é o maior batedor da Fórmula 1. Em 26 corridas, sofreu 7 acidentes. A cada 3,71 provas, você vê o italiano batendo contra alguém ou contra alguma coisa. É muita batida para o italiano só. O Patrese está certo, 210 corridas, bateu uma vez a cada 7, mas o Pirro bater desse jeito, não há patrão que aguente. Isso parece até uma característica italiana. Eles gostam mesmo de bater. E além desses citados estatisticamente como campeões das batidas, o Patrese e o Pirro, ninguém pode esquecer do Andrea de César. Pode, na estatística, perder de todos eles. Mas, em compensação, quando bate, é para valer. Bate mais forte que todos eles. Nós estamos com 32 minutos de treino. A cada minuto que passa, vai se afastando a possibilidade de uma tentativa de volta rápida. Ficamos aí na pista molhada realmente. O Senna continua com aquela sua marca de 1:43,63. O Patrese fez 1:44,6. O Patrese que também é bom de água. Depois, vejam só, o Prost virou 1:47,19. Está na dele, porque o negócio dele não é andar no molhado. O Mansell 1:47,21, aí já não é tão normal. O Mansell ainda deve voltar à pista, hein? Tem carro e tem braço e tem apetite para fazer um tempo melhor que isso. Tô falando? 1:44,61. Foi só falar, ele passou fechando a volta, baixou para 1:44,61. Ali, vejam só, o Patrese 1:44,60, 1:44,600 e o Mansell 1:44,611. 11 milésimos apenas a diferença entre os dois pilotos da Williams. Depois, na casa de 44 ainda o Leto, 1:44,99. E ninguém mais que consiga se aproximar. Então vejam só, o Berger, que não foi à pista, mas que fez, tem aí uma lote sendo retirada, e a pista já bem melhor realmente a pista. Repare, principalmente nesse acesso aí ao S que traz para a reta dos boxes. Aí você vai vendo o Alain Prost, eu dizia, daqueles que fazem espetáculo, que buscam sempre a ponta, o Berger fez o melhor tempo na pista molhada no treino da manhã. Senna vem fazendo o melhor tempo na pista molhada no treino da tarde. Patrese e Mansell da Williams têm os tempos logo a seguir de Ayrton Senna. E o Prost está lá com 1:47,19. E agora faz 1:49, está aí a Lotus sendo retirada, o carro que deu uma escapada do Bailey, que tem a última posição no grid de largada. Ele tem a 26ª posição. Ayrton Senna está novamente na pista, a pista está um pouquinho mais seca, ele vai ter a possibilidade de fazer um tempo melhor. Ele ainda está indo lentamente, aquecendo o pneu, o Prost ficou preso ali atrás dele. E agora faz a ultrapassagem o Prost. Também essa volta já não vai servir muito para checar, porque o Prost perdeu muito tempo ali atrás de Senna, com o Senna apenas
saindo do boxe, apenas fazendo a primeira reta depois da saída do boxe. E agora veja que o Senna já naturalmente já vai para cima do Prost. São as duas grandes feras, os dois grandes monstros da Fórmula 1 da atualidade, mas passa a existir uma diferença grande quando abaixo dos pneus o asfalto está assim, quando a coisa está molhada. Aí você vai vendo o tempo do Prost e a pista que realmente está bem melhor. Vamos ver a volta de Prost e depois a volta de Ayrton Senna. Aí praticamente já não tem água, a pista está apenas úmida. O carro continua escorregando, mas já não está empoçada, já não há acúmulo de água. Repare no traçado como é complicado. Sai daquela parte mais seca, chega numa parte onde tem uma poça d'água. Aí depois pega um trilho por ali, exatamente no oeste. Aí na hora de botar potência, o tempo do Prost 1:46:03. Ele melhorou o tempo e como perdeu um pouco ali para fazer a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna, ele tem condições realmente de se aproximar dos tempos de Senna, de Patrese e de Mansell. O Mansell baixa da casa de 1:44, faz 1:43:98. Aí você vai vendo o Leão, Nigel Mansell é o segundo a baixar de 1:44. Senna fez 1:43:63, Mansell fez 1:43:98, mas com uma diferença fundamental. Olha o trilho, olha. Mansell vai para o box. Com uma diferença fundamental. A pista está muito melhor agora, quando o Mansell fez 1:43:98, do que estava quando o Senna fez 1:43:63. Você vai de carona na câmara colocada na Williams número 5 de Nigel Mansell, um dos grandes favoritos para este grande prêmio de San Marino. Se o câmbio semiautomático também agora da Williams, se o câmbio não complicar, as Williams vêm realmente brigar pela vitória neste grande prêmio de San Marino. O campeonato que você sabe tem a liderança de Ayrton Senna com 2 vitórias em 2 provas, com seus 20 pontos conquistados, agora que nós temos 10 pontos por vitória em cada prova. Vamos acompanhar esta volta do Senna. Vamos ver. Ele vem andando um pouquinho mais forte, deu uma balançada, aproveita o trilho, já sentiu a pista quando andou ali atrás do Prost, vem chegando e já vai fazer um tempo abaixo daquele 1:43:63. Será que vai? Você acha que sim? Que não? Vamos ver. Vai ficar mais ou menos por ali. Acima. Ayrton Senna vira ainda acima, mas ele vai para mais uma volta. Pode ser que agora ele tente uma volta mais rápida. Ele virou 1:45:49 nesta última volta. 1:45:49 nesta última volta. Então vamos acompanhar esta aí de Ayrton Senna, onde ele vem realmente mais rápido, acelerando, buscando um pouco mais de potência no motor Honda 12 cilindros da sua McLaren. E aí é que os carros em princípio de temporada, ainda buscando acerto, na hora que a pista fica molhada é que a coisa complica. Os problemas se acentuam, os desequilíbrios de projeto, de chassi, de estrutura se tornam mais sérios. E daí toda a dificuldade que Nelson Piquet e Roberto Moreno estão encontrando com o carro novo. O carro que ficou atrasado, realmente deu uma pisada na bola terrível para deixar o carro atrasar. O carro teve problemas nos primeiros treinos e agora, em cima da pista, dentro do campeonato, eles têm que correr atrás do prejuízo, quer dizer, tentar recuperar o tempo perdido. Daí, 13ª e 14ª posições para Moreno e para Nelson Piquet. Aliás, Senna é o único brasileiro na pista, porque os 3 outros estão ainda nos boxes. Piquet, Moreno e Gugelmin. Vamos ver aí a volta de Ayrton Senna. Nós vamos em tempo a 20 minutos do final do treinamento. Aí o Senna vira para 1:37 para fazer um tempo mais baixo, 40, 41, 43,703. 43,703 ainda é acima do tempo conseguido por ele com pista mais molhada, 1:43,63. Será que vem nessa volta? Será que é nessa? Aí está o Berger. Ou será que a modificação não deu tão certo assim? O Berger, que foi o primeiro no treino da manhã,
Um treino também com pista molhada. Berger foi o primeiro. Ele está apenas nas primeiras voltas. Aí Berger, que é outro piloto rápido normalmente na chuva. Está indo para a sua primeira volta, o que normalmente não dá a possibilidade de um tempo melhor. Aí o austríaco Gerhard Berger, que pintou como gênio, que conseguiu vitórias, correndo de Benetton, correndo de Ferrari, veio para a McLaren, mas tinha sofrido já na Ferrari um grande acidente dos últimos anos da Fórmula 1 aqui, nesta pista, no final da reta, e de lá para cá o Berger veio para a McLaren, está na sua segunda temporada. Foram 16 provas, mais 2 deste ano, 18 provas da McLaren, sem nenhuma vitória. Tendo uma performance realmente muito abaixo do esperado. Ele passou, inclusive, a ter uma admiração que chega a ser quase uma idolatria por Ayrton Senna, que é o primeiro piloto da equipe. Eles se tornaram bons amigos, se dão muito bem, mas o Berger fica assim, quase que olhando como se deslumbrado. Ou seja, parece ter assumido realmente a postura do segundo piloto da equipe. E para um grande, para aquele que busca ser um grande, quando ele assume a posição de segundo piloto, quando ele reconhece a inferioridade, ele deixa de ter condições de competir. Aí talvez a explicação de em 18 provas Berger não ter conseguido ainda nenhuma vitória na McLaren. Ninguém poderia imaginar que em 18 provas o Berger não conseguisse conquistar nenhuma vitória na McLaren. Especialmente em se tratando de um piloto como ele, que pintou com grandes possibilidades, um grande potencial em equipes pequenas. Depois foi o piloto que marcou para a equipe Benetton a sua primeira vitória na história da equipe. Depois foi para a Ferrari e depois daquele acidente realmente ele não fez mais nada, era de se esperar aquele ano, como aconteceu também com o Piquet, que depois de um acidente também sofrido aqui, ele passou um ano em péssimas condições, até problemas físicos, não conseguia dormir, e acabou se recuperando depois de muito tempo, só agora que ele está voltando ao seu normal. Agora o Berger, com um carro McLaren, não ter conseguido uma única vitória em 18 provas é muita coisa, a oposição que ele tem sido muito criticado por isso. Veja aí o Alesi, olha aí o estilo do Alesi, que é aquela coisa toda que a gente conhece e que faz dele realmente um showman, principalmente numa pista molhada. Aí o Alesi, botando de lado, atravessando, errando. Ali foi nitidamente um erro de aproximação de curva. E ele briga com o carro, puxa daqui, joga para lá. Vamos ver o tempo que ele vai conseguir. Ele virou um 44,67, por enquanto, na sua melhor volta. 1,44,67, o tempo do Alesi na sua melhor volta. Essa veio um pouco mais alto. Já vai passar aí da casa de 1,40. 1,44,09. Ele fez 1,44,091 e depois 1,44,090. E abre mais uma volta o Jean Alesi. O Berger, olha só o que o Berger aprontou. Virou 1,41,53. A pista está realmente melhorando, está ficando um pouco mais seca. E o Berger virou 1,41,53. E aí você vai vendo o Jean Alesi. Vamos apenas completar aí essa volta do Alesi para ver o que ele pode nos mostrar, o que ele pode trazer de tempo. De qualquer maneira, mesmo você não estando acompanhando aquela briga, volta a volta pela pole position, parece definida a 55ª pole position de Ayrton Senna, a 7ª consecutiva. É outro recorde, a 7ª consecutiva aqui no circuito de Imola. Desde 1985, ninguém larga na frente, a não ser o Ayrton Senna. O Berger aí, que virou 1,41,53, eu acho que ele resolveu encurtar o caminho, então. Disse, não, acho que eu vou por dentro, vou pela terra, não faço uma curva. Se ninguém prestar atenção, eu consigo um tempo mais baixo. Não é isso, não. Ele andando mais forte ainda, o Berger errou na freada. Veja o Alesi que vai fazendo ali, o Berger errou na freada lá embaixo. No que freou, apontou o nariz para dentro. Aí balançou e já veio por cima da grama. Saiu ali à frente o Gerhard Berger. Vamos ver o tempo do Alesi. Vai ficar por ali, mais ou menos, pela casa
de 1,44 ou 43, beirando 1,44. Veja lá, 43,286, o tempo de Jean Alesi, passa a ser a segunda melhor volta. 1,41,53 a melhor volta de Berger, 1,43,28 a melhor volta do Alesi, 1,43,63 a melhor volta do Senna. O carro do Berger está parado ali para medição e pesagem. Isso é uma escolha feita, não tem uma sequência lógica, não. Abre o espaço, quer dizer, estava o Modena ali. Fica parado, aí tem lugar para pesar mais um? Tem. Quem vem se aproximando? Bota o carro que vem aí para dentro. Eles dão sinal, o carro para ali, ele pesa, a balança automaticamente desconta o peso do piloto, 2 vezes por ano, no início da temporada, no meio da temporada, os pilotos se pesam em condições de corrida, com macacão, com tudo, com capacete, com luvas, prontos para, como eles estão dentro do carro, fica isso na memória do computador. Quando o carro para, é pesado, automaticamente é descontado o peso do piloto para ver se está dentro do regulamento como peso, e são medidas ali, vamos dizer assim, as medidas básicas de altura de aerofólio, de distância do aerofólio da parte traseira do carro, medidas básicas, e eles checam para ver se o carro está dentro do regulamento. E essa escolha é aleatória, sendo que é obrigatória a pesagem e a medição de no mínimo 25% dos carros. Ou seja, a cada 4 carros que entram no box, um é pesado e medido. Daqui a pouco voltamos. Voltamos ao vivo do circuito de Imola. Grande Prêmio de San Marino, treino final. Temos mais 10 minutos de treino em que os pilotos fogem à normalidade, não buscam tempo para formação de grid largada, mas sim acerto das máquinas para a possibilidade de corrida com chuva neste domingo. O Grande Prêmio que começa às 9 horas da manhã, horário aí do Brasil. Os tempos continuam baixando, o Prost baixou de 43, fez 1,42,4. A melhor volta continua sendo de Berger, 1,41,53. Você viu o Patrese girar agora 1,46, mas vai partir por uma volta mais rápida, porque as condições da pista realmente melhoraram. Muito menos água, principalmente aí nas curvas de alta no final da reta e na parte de aproximação, exatamente aí onde se encontra a Ferrari. Jean Alesi, portanto, a melhor volta de Berger, a segunda melhor volta é de Alain Prost. O Alesi agora também vira na casa de 1,41. 1,41,92 para Jean Alesi. Nós vamos para os 10 minutos finais de treino. No circuito de Imola, os treinos do Grande Prêmio de San Marino receberam ontem um visitante ilustre. Bicampeão mundial de Fórmula 1, campeão de Fórmula Indy, o brasileiro Emerson Fittipaldi. Depois de cumprir compromissos na Alemanha, passou para rever amigos, passou para dar abraços, receber cumprimentos, curtir um pouco da Fórmula 1, a figura carismática, simpática de sempre, de Emerson Fittipaldi. E se dizia estar na ponta para as próximas 500 milhas de Indianápolis. Inclusive ontem, longamente, ele e Ayrton Senna conversaram, jantaram juntos, conversaram, e o Emerson dizia exatamente isso, que está acreditando que pode até dar um repeteco nas 500 milhas de Indianápolis. Enquanto o Emerson esteve aqui no autódromo, ele realmente foi o centro de atenções. Impressionante o carisma do bicampeão, que já está fora da Fórmula 1 há muito tempo. Aliás, ele não fazia uma visita sequer a um Grande Prêmio de Fórmula 1 desde 85, quando ele esteve em Jacarepaguá, no Grande Prêmio do Brasil. Mas o carisma de Emerson faz com que ele realmente tenha se tornado ontem, no meio de todas essas estrelas que são os pilotos atuais da Fórmula 1, tenha se tornado mais uma grande estrela, atraindo a atenção de todos, autógrafos, jornalistas, principalmente os jornalistas da velha guarda, que cada um que abraçava, ele dizia, bom, eu só encontro velho aqui, acho que eu vou voltar, e aquela brincadeira toda. Bom, o Alesi entrando na pista agora, entrando nos boxes, o Alesi, que tem o 7º tempo ontem, o tempo que vale, vai largar na 4ª fila, como você vê aí. Ele obteve esta 7ª posição ontem graças ao fato de ter usado o carro do Alain Prost. A Ferrari está em crise, todo mundo sabe, a Ferrari vive grandes problemas depois de novas acusações de Alain Prost, a falta de organização, especialmente ao Cesare Fiorio, uma crise bastante grande, a Ferrari não consegue bons resultados, a torcida exige, a imprensa exige e os pilotos exigem.
E a crise é tão grande que a confusão se torna cada vez maior. Ontem o Alesi precisou usar o carro reserva, o carro reserva sequer tinha o motor de treino. Então ele foi obrigado a usar em 2 ou 3 voltas o carro do Alain Prost para conseguir esta posição, esse 7º tempo, e garantir pelo menos a 4ª posição no treino. Na pista agora entra Nelson Piquet, e na sua 3ª volta ele fez o tempo de 1:44.367. Foi durante algum tempo aí o 5º tempo de treino, agora me parece que está em 7º, do treino de hoje, evidentemente. Moreno continua parado e também o Gujamin parado nos boxes. Nós temos pouco mais de 7 minutos, aliás, pouco mais de 6 minutos para o encerramento dos treinos. Voltando a falar do Emerson, que realmente ele fez aqui um sucesso e matou a saudade dos amigos, e eu confesso que me sinto feliz porque tive a oportunidade de jantar com ele ontem, conversar. Ele está vivendo um momento muito feliz porque daqui a pouco mais de um mês vai nascer mais um filho do Emerson. Ele disse que já sabe que é menino e já tem nome, vai se chamar Luca. Ele disse Luca Fittipaldi, não é um nome bonito para andar de carro? Aí as Williams se encontrando na pista. Respeitosamente o Patrese ficou ali atrás do Mansell, mas esse respeito ele só tem no treino, viu? Porque quando corre em Phoenix, eles praticamente jogaram fora a possibilidade de um melhor aproveitamento de classificação quando se estranharam 2 vezes na pista. E o Senna, que eu estava esperando o retorno dele à pista exatamente no final para tentar uma volta mais rápida. Também aquele aspecto psicológico que também é importante, porque no finalzinho, aí os tempos, 41 do Berger, 41 do Alesi, mas 41 lá em cima do Alesi, 41,9, 41,5 do Berger. O Senna vai tentar, no seu estilo, uma volta mais rápida, que é para todo mundo deixar o autódromo. Essa deve ser a cabeça dele no momento. Todo mundo deixar o autódromo, tá vendo? Já andou mais rápido de novo, não andou. Esse aspecto psicológico, pressão, bota mais pressão, mais lenha na fogueira, mais pressão na panela da Ferrari, principalmente nessas horas que separam da largada do Grande Prêmio de amanhã. Nós temos ainda mais 5 minutos de prova. O Senna foi ali até atrapalhado, perdeu um pouco de tempo, mas ele tem como se livrar desse tráfego, porque pneu de chuva, não tem desgaste. Ele vai tentar exatamente sair do Modena depois dos S para fazer na volta seguinte, ou tentar fazer na volta seguinte, uma volta mais rápida. Nós temos ainda para o término do treino, agora 4 minutos e meio. E você vê ali atrás do Senna o Moreno, que sai dos boxes para as suas primeiras voltas nesse treino classificado, de classificação, treino com tomada de tempo, com chuva. Ele treinou de manhã, não foi muito mal, mas, enfim, o carro, como o Galvão já disse, tem todos aqueles problemas de um carro novo e revolucionário, e vai demorar muito a acertar. E aí você vai vendo uma briga bonita de potência do Honda 10 com o Honda 12. O antigo motor do Senna, agora no carro do Modena. E você viu como sustentou a frente ali o Honda 10, a Tyrrell, com o Honda 10 cilindros, o carro do Stefano Modena. Naquela volta, o Modena virou em 1,48, o Senna 1,46, Piquet 1,42,9, baixa Piquet e o Berger baixa mais ainda, faz 1,41,21. E quer ver como a pista melhorou? O Nakajima virou um 42,82. Mas esse japonês é bom de água, viu? Ele uma vez, numa corrida na Austrália, chegou a fazer a volta mais rápida. Uma corrida vencida pelo Thierry Boutsen, ele chegou a fazer a volta mais rápida, chegou no pódio. Na água, ele se defende. Na água, o Satoru Nakajima. Outro detalhe que promete bastante emoção para a corrida de amanhã, você viu agora há pouco aí durante os treinos, a câmera colocada no carro de Mansell, na Williams, de Nigel Mansell. E, aliás, essa novidade, que vale para esse ano, acabou a chance das equipes pequenas também usarem a câmera no carro. Elas não têm mais vez. Agora a câmera, este ano, se divide entre McLaren, Ferrari, Williams e Benetton, e é só. Até que uma outra equipe mereça essa primazia. Os tempos vão caindo nesse final com pista melhor. O Berger tem 1,41,2. O Patrese baixou de 1,43 também, 1,42,4. O próximo 1,42,4 também.
O Alesi 1,41,9. O Nakajima 1,42,8. O Piquet 1,42,9. Ayrton Senna permanece com 1,43,63. O Senna volta a passar, volta na casa de 1,49. O Berger baixa de 1,41, faz 1,40,32 para mostrar que está rápido realmente. Fez o melhor tempo com chuva pela manhã, faz um temporal agora, 1,40,32, é um tempo excelente, apesar da pista ter melhorado muito. Nós passamos praticamente todo o treino sem chuva, mas a água acumulada era muita. Apenas de vez em quando cai uma garoa fina, faz muito frio. Daí o Berger voando baixo, ele já virou um 40,32 e parece querer mais. Nós vamos minuto e meio final de treino. Quem passar agora aqui à frente para receber, fechando uma volta, ainda tem direito a contar mais uma. E depois acaba, porque nos tempos de 1,40 nós temos apenas 1 minuto e meio de treinamento para o final. Ficava esperando uma volta de Senna. Você vê ali o Moreno se enroscando com o Berger, o Senna está logo à frente, parece que não deu exatamente para o Senna. Se bem que ele deve conseguir passar antes de estourar o tempo e com isso ter direito a mais uma volta. E vinham na mesma balada ali, Senna, Berger e Moreno. Você vai vendo de novo o Mansell. Aliás, a gente falava do Berger, é bom ele mostrar serviço agora mesmo, senão não mostra mais. Porque depois de muito reclamar da posição, de muito estreito o cockpit, a McLaren inclusive mudou as dimensões do cockpit para que ele tenha mais folga e se sinta confortável. Pelo menos, pela primeira vez nessa corrida, ele vai ter um cockpit nas medidas que ele queria. Você vai vendo o Mansell, mas pela ordem. Piquet, Senna, Berger e Moreno, os 4 muito próximos, abriram aquilo que é a última volta do treino. Enquanto você vai vendo exatamente aí o Nigel Mansell. O Senna virou 1,44. O Berger 1,40,57. O Alesi baixou mais, ele tinha 1,41,9, virou 1,41,1. O Senna que fez 1,49, 1,45, 1,44. Então agora ele tem a chance de tentar uma volta para baixar aquela sua marca de 1,43,63. Porque a essa altura, mais rápido que Senna, já tem Patrese, já tem Prost, já tem Mansell, Berger, Alesi, Nakajima, Nelson Piquet. Ficamos sem o sinal de imagem aí no Brasil, apenas para você que acompanhou toda essa hora de treinamento, apenas dizendo que o treinamento chega agora ao seu final, esperando a passagem dos últimos, apenas para dar a você as últimas marcas e dizer quem foi o mais rápido no treino. Apenas esperando o complemento das voltas de Piquet, de Senna, de Berger, para que você que acompanhou durante toda uma hora possa saber se finalmente o Senna conseguiu a volta rápida no final ou não, se o Piquet conseguiu a volta rápida no final ou não. Nas últimas voltas, isso porque eles acabam de passar nesse exato momento. O Senna não fez nada, 47, o Piquet 48, você está vendo o Senna não conseguiu nenhuma volta rápida, ficou realmente com o 8º tempo, e a melhor volta nesse treinamento foi do Gerhard Berger, 1,40,32. Mas o que vale é o seguinte, Senna é mais uma vez pole position, 55ª pole position de Ayrton Senna, 7ª consecutiva. Ao lado dele na primeira fila larga Ricardo Patrese, segunda fila para Prost e Mansell, terceira fila para Berger e Modena, e Moreno larga em 13º, Piquet em 14º, Maurício Gugelmin na 15ª posição. E amanhã, chuva não tem nada a ver com emoção. Pode ser com chuva a emoção seja ainda maior, porque aí não tem essa história de acertar carro, não. É acelerar, partir atrás da primeira curva e esperar pela bandeirada quadriculada ao final. Ayrton Senna tenta a terceira vitória consecutiva, a Ferrari tenta se recuperar do campeonato, as Williams continuam ameaçando, ficamos aguardando melhorias dos carros de Gugelmin, de Roberto Pupo Moreno e de Nelson Piquet. Se prepare, amanhã, 9 da manhã, horário aí do Brasil, a largada do Grande Prêmio de San Marino 1991. Até lá, Globo e você, tudo a ver.